Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de La Casa de Papel Coreia, que é uma série que eu estava muito animada pra assistir e que tá gerando muita polêmica, principalmente entre os brasileiros que são muito fãs de La Casa de Papel original. E o começo desse vídeo eu vou fazer sem spoilers, porque eu sei que tem muita gente que ainda não viu e tá curioso pra saber se presta ou não presta. E quando eu for entrar na zona de spoilers que eu vou falar do final, assim, do desfecho e o que tá rolando, eu vou avisar. Mas, por enquanto, assim, vou falando da série, vou contar uma outra coisinha da trama que não vai abalar quem ainda não assistiu. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aí embaixo, ajuda demais o meu trabalho, é de graça. Você pode me acompanhar nas redes sociais também pra ver meu trabalho por lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, La Casa de Papel Coreia se passa em um futuro hipotético, onde acontece a unificação das Coreias em 2025 e o assalto se passa em 2026, que é um ano depois dessa unificação. Então, essa Casa da Moeda que eles assaltam é uma Casa da Moeda unificada, que fica entre as duas Coreias, na divisa entre as duas Coreias, que agora é uma só, né? Só a Coreia. Então aí nós temos já uma questão ligeiramente diferente, porque é uma premissa política muito forte. Obviamente, na série original da Espanha, nós temos ali uma guerra interna entre exército, polícia nacional e tudo mais, mas aí a gente tem uma questão política bem forte e muito intensa. Você sabe aí que nós tivemos muitas questões históricas entre as duas Coreias, temos registro aí da Guerra da Coreia e tudo mais, então são tensões aí que são abordadas na série, principalmente porque depois dessa unificação, as pessoas que vieram da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, elas acabaram trabalhando em, aspas, subempregos, né? Porque subempregos é uma coisa, assim, bem relativa, é um termo que se usa mais aqui no Brasil do que em outros países do mundo, mas eles começaram a trabalhar em empregos que não pagavam tão bem quanto os sul-coreanos. E também eles sofriam muita discriminação pelos sul-coreanos e isso é abordado ao longo de toda a temporada. Já começo dizendo que não, a temporada não tem só 6 episódios, porque ela termina bem no meio, então não tem como você dizer, assim, que nossa, é uma cópia escancarada. Quer dizer, não é uma cópia porque é uma versão, eles deixam muito claro desde o começo que é uma versão coreana. E não tem como dizer que é idêntico, porque a gente não sabe ainda do desfecho. Nós sabemos que criadores de séries e dramas no geral na Coreia do Sul, eles não têm problema nenhum em matar personagens, então pode ser que todo mundo morra no final, pode ser que não dê certo, pode ser que a polícia vença, a gente não sabe ainda o desfecho. No momento que só saiu essa parte 1 com 6 episódios, não temos ainda como afirmar se a série tem o mesmo desfecho, se a série é exatamente igual à série espanhola, mas nós temos muitos elementos sim que são iguais, idênticos. Inclusive, eu já gravei um vídeo das diferenças entre as séries, a versão coreana e a versão espanhola, e em breve neste bate-canal. A questão é que muita gente dropou essa série no primeiro episódio porque o começo é idêntico. Assim, o começo é extremamente parecido. Para não dizer idêntico, a gente tem alguns elementos, assim, por exemplo, a forma com que a Tóquio assaltava era diferente, não tinha ali o amor da vida dela envolvido, mas ambas estavam ali meio que na Berlinda, passando por um momento muito complicado, quando o professor encontrou. E nós temos a série também narrada pela Tóquio. E fica muito difícil não comparar, porque os personagens, eles têm a personalidade parecida, só que com a diferença de não serem originais. E pra mim isso enfraqueceu muito a série. A série se tornaria muito mais forte, muito mais poderosa se ela tivesse personagens originais. Eu vejo que o assalto poderia ser o mesmo, assim, não necessariamente o mesmo nos mínimos detalhes, mas com personagens originais, tramas originais, coisas que se passam de forma original. Claro que, por exemplo, tem que ter uma profissional em falsificação, no caso da Nairobi. Tudo bem, mas coloca outro personagem sendo responsável por isso. Porque a gente tem uma questão muito forte que é o carisma dos atores. E assim, começa que o Álvaro Morte, ele é um ator muito, muito, muito carismático. E ele criou um professor muito, muito, muito carismático. Ele tem muitos tiques, ele tem inseguranças e, mesmo assim, ele é um personagem muito charmoso. Mas eu não tô falando isso naquela relação assim, nossa, ele é charmoso porque ele é lindo. Não, gente, eu tô falando de charme de carisma mesmo, assim. É um charme que conquista as pessoas e a gente acaba comprando a briga dele por ele ser um personagem muito charmoso, que consegue dobrar qualquer personagem na trama. E fora que o professor, quando ele entra num modo
de um modo operacional de traçar planos, explicar planos, ele começa a falar rápido, ele tem um timbre de voz mais baixo, então a gente no sofá já engata naquele momento, o professor está tendo uma ideia. Então eu nem culpo o ator sul-coreano, só que infelizmente o professor de La Casa de Papel Coreia, ele não tem o mesmo carisma que o professor original, então já começa por aí, a gente já tem um professor que é o líder do grupo que não é tão carismático quanto o original, então fica um pouco mais difícil a gente comprar a ideia dele. Por quê? Essa é uma série que nos propõe algo imoral, que é ficar do lado dos bandidos. A gente fica do lado dos criminosos, a gente torce pelo grupo de La Casa de Papel conseguir sair com sucesso da Casa da Moeda. E isso é uma coisa que nos cativa desde o primeiro momento com o professor, principalmente com a Tóquio chamando ele de anjo da guarda. A gente não vê essa relação de cumplicidade entre a Tóquio e o professor em La Casa de Papel Coreia. Até assim, tem alguns momentos que o Ryu pergunta pra Tóquio, você é afim dele, não sei o quê, mas a gente não vê essa cumplicidade. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção é que eles quase não colocaram, pelo menos nessa primeira parte, cenas deles nas aulas, nos momentos que eles tiveram as aulas, só que fora das aulas, assim, interagindo, a gente tem um momento que é da Tóquio e do Ryu deles interagindo, meio que fora da aula, assim, e só. Isso era uma coisa muito forte em La Casa de Papel espanhol, porque a gente entendia as relações entre os personagens, o que um significava pro outro, as cumplicidades deles. Às vezes eles faziam cagada, saíam à noite, iam beber e o professor brigava com eles, ficavam no quarto dançando, enfim. Essas cenas deles antigamente, quando eles tinham esses momentos de distração em meio às aulas, eram uma das coisas que eu mais achava interessante em La Casa de Papel e a gente não tem isso nessa versão coreana. Outra coisa que também é complexo é Tóquio e Nairobi. Eu sei que a Tóquio é uma personagem que divide muitas opiniões, eu tô até com meus Funko Pop aqui da Tóquio e do Ryu. Eu sou muito fã da Tóquio, ela é minha personagem favorita da série, mas eu super entendo quem não gosta dela, o temperamento explosivo dela e tudo mais. Perfeitamente compreensível, eu entendo quem não gosta da Tóquio. Mas uma coisa que todos devemos concordar, gostando ou não da Tóquio, é que a Úrsula Corberó, que é a atriz que interpreta ela, é um acontecimento. Então, assim, quando a Úrsula tá em cena, a cena é dela. Não interessa com quem que ela tá contracenando. Simplesmente, toda a atenção fica pra ela. Independente de você gostar ou não da personalidade da Tóquio, a personalidade da atriz é muito forte. E ela tem muita presença cênica. Então, assim, a Tóquio é uma personagem que tem muita... ela tem muita presença, ela tem muita autoridade, ela tem muita... aquela coisa de chamar a atenção, de ser o centro das atenções. E a Alba Flores, que é a atriz que interpreta Nairobi, ela tem uma força que é uma coisa muito característica de uma mulher espanhola. Que, inclusive, a gente tem muito isso aqui na América Latina, né? Também por ter raízes espanholas, mas a gente consegue identificar essa força, essa potência na Nairobi. Eu sei que a Nairobi de La Casa de Papel Coreia não apareceu tanto nesse começo, mas se vocês forem assistir o original, a Nairobi, nos 5 primeiros episódios, mais ou menos, ela também não aparece tanto, ela fica mais ali na parte da avaliação das notas e tudo mais, ela não tem um papel tão grande no começo da temporada, no começo da série, ela vai crescendo um pouco mais pro final, então, inclusive ela aparece bastante nos flashbacks, ela não aparece tanto no momento do assalto, como a gente não tem tanto flashback, ela acaba realmente aparecendo menos. Mas a questão é que elas são duas mulheres fortíssimas, muito marcantes, super interessantes. E na Coreia do Sul tem uma cultura muito intrínseca na sociedade de que a mulher tem um papel de ser romântica, fofa e muitas vezes submissa até. E, gente, eu não tô falando isso dizendo, nossa, que elas não são tão boas, não é isso. É porque é cultural mesmo deles. Se vocês forem assistir dramas coreanos, muitas vezes a protagonista é a tímida, é a que tá ali, que tem vergonha, que não se demonstra muita coisa, não demonstra tanta força. E isso é muito, assim, no subconsciente cultural deles mesmo. Isso é uma coisa que eu vejo que tem sido desconstruído aos poucos, tem aos poucos melhorado, as mulheres têm tido papéis com mais força na indústria, mas muitas vezes o papel dela se resume a ser a boazinha. Então, essas atrizes que estão no papel, elas não têm tanta presença cênica quanto as personagens, quanto as atrizes do original. Então, enquanto as atrizes do original, elas tomavam a cena pra elas, principalmente as duas, né, a Tóquio e a Nairobi, a do atual, elas ficam sumidas em cena. Eu queria a Tóquio com personalidade. E eu não vi a Tóquio com personalidade. Eu vi uma mina lá, assim, tipo, na dela, assim, de boa e tal, mas eu não tô dizendo que é pra ser idêntica. Mas, por exemplo, o Ryu é um personagem que eles fizeram muito parecido
com o personagem da história original. E eu achei o Ryu, do La Casa de Papel Coreia, muito interessante. Ele tem ali um background dele de ser estudante de medicina e dele ter pais muito mais rígidos do que os pais do Ryu da história original. Então tem uma história ali de revolta com a família, que ele tá sendo obrigado a fazer uma coisa que ele não quer e tudo mais. Ele tem ali um backgroundzinho, a gente tem um pouco da história da Tóquio, do Rio e do Berlim, e da relação ali do Denver com o pai dele. Mas o Rio é um dos que mais é explorado até agora. A gente não tem do passado da Nairobi, a gente não sabe muito ainda sobre ela. A gente sabe também um pouco do professor, eles comentam ali sobre a carreira dele, qual que é a relação dele com a unificação das Coreias, porque ele foi importante nisso. Mas o Rio é um dos personagens que mais tem ali o passado dele explorado. E, pra mim, ele se tornou um personagem bem interessante. Eu gosto muito do Denver, do La Casa de Papel Coreia também. Pra mim, ele é bem carismático. O ator copiou a risada do Denver original. Ele poderia ter criado algo diferente. Mas, assim, o que a gente tem que entender é que, realmente, essa série veio pra ser uma versão. Então, eles deixam muito claro que é a versão coreana disso. Lá na Coreia do Sul, eles não consomem tanto conteúdo ocidental. Eles consomem mais conteúdo asiático mesmo. Então, eu vejo que eles tenham feito isso tanto como uma forma do Ocidente ganhar dinheiro, porque, né, todo mundo pros lados de cá é fanático por La Casa de Papel, quanto o pessoal do Oriente conhecer a história de um modo geral. Com certeza, se eles assistirem La Casa de Papel Coreia e não verem a obra original, eles vão achar o máximo, porque a gente adora La Casa de Papel original, e se eles não assistirem o original, eles não têm com o que comparar, né? Mas assim, o ator que faz o Denver, inclusive, ele teve um trabalho complicado, porque o Denver é muito carismático também, é um dos personagens que as pessoas mais criam empatia. E pra mim ele tava muito bem em cena, gostei muito do personagem, ele tem uma personalidade realmente muito próxima do original, mas achei interessante, ele fez um trabalho bom. E também na relação do Denver com a Mi-sung, que é a Mônica da versão coreana, nós temos um pouco mais de tempo de desenvolvimento do que na série espanhola, e acredito que isso faz muito parte também da cultura coreana, porque eles levam um pouco mais de tempo para se conhecer ali. Enquanto isso, o Denver e a Estocolmo no original, né, no segundo dia já estão juntos, porque é uma coisa assim, sangue quente e tudo mais. Então acho que faz parte das duas culturas essa diferença. Como eu falei, a série tem muitas coisas parecidas, mas tem sim algumas coisas que são diferentes. Não dá pra dizer que ela é 100% idêntica, porque ela realmente não é. A gente tem a relação do professor com a negociadora começa diferente, a forma com que ele se aproxima dela, ele já tinha nos planos dele como que ele ia fazer com que ela entrasse nisso, né, com ela ser a investigadora. Temos também a questão política das Coreias, que isso é uma questão diferente, e, por exemplo, na parte dos investigadores, na parte da polícia, núcleo policial, nós não temos o Prieto, que é um amigo dela, em vez de ter um Sagasta ali, que seria o líder do exército, nós temos um líder ali da Coreia do Norte, então eles têm uma intriga não só polícia e exército, eles têm uma intriga ideologia política, porque logo no início da série, a negociadora da Coreia do Sul, ela fala pra ele, eu vou mostrar como um país normal com direitos básicos trata de um assunto como esse, porque ele já queria entrar metendo bala em todo mundo lá. Então, assim, nós temos ao longo da trama várias abordagens com relação a diferentes formas de visão da situação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Eu acho que a série ganharia muito mais se ela fosse completamente diferente, bem sinceramente, assim, eu acho que ela seria mais interessante. Poderia ser um assalto à Casa da Moeda, mas coisas diferentes poderiam acontecer. Nós temos, sim, como eu falei, alguns elementos que são diferentes, eu vou falar na nossa parte com spoilers, que senão estraga a experiência de quem não assistiu. E pode ser, sim, que a parte 2 traga coisas muito diferentes. A gente não sabe ainda qual que vai ser o desfecho. Pode ser que dê tudo errado, gente. Pode ser que eles não consigam assaltar, sabe? A gente não sabe como que vai terminar. A série tem alguns errinhos, por exemplo, ela se passa em 2026 e daí a personagem da filha do embaixador, que dessa vez é embaixador dos Estados Unidos, ou seja, seria uma crise diplomática muito maior com a filha do embaixador dos Estados Unidos lá dentro, em vez do Reino Unido, como foi na versão original. Mas a série se passa em 2026 e a garota é super rica e ela tem um iPhone 11, que é um aparelho de 2019. Tipo, esses são alguns detalhes que a gente pode deixar passar, porque é meio complexo, assim, fazer isso, mas, sabe, pequenos detalhes, assim, que acabam pegando um pouco. Eu recomendo que, se você tem curiosidade, assista. Vá preparado pro primeiro episódio ser idêntico. Cara, o primeiro episódio parece até uma paródia da versão original, juro pra vocês, sério.
O primeiro episódio pra mim foi bem difícil de engolir. Eu fiquei, putz, não acredito que eles fizeram uma série idêntica, não é isso que eu tava esperando. Só que aí, coisas começaram a acontecer. A partir do episódio 4, eles começam a tomar decisões diferentes das que a gente vê na história original. E aí, a série começa a tomar um rumo diferente da história original. Então, eu espero muito sinceramente que a segunda parte, ela vá tomar decisões e ter acontecimentos diferentes da história original. Acredito que algumas coisas serão mantidas, mas eu acredito que coisas diferentes vão acontecer também, porque nós já tivemos acontecimentos diferentes nessa primeira parte que desencadearam resultados diferentes dos que a gente viu na história original. Então, não tem como continuar sendo exatamente igual ao original, porque a gente já teve coisas que foram diferentes. Então, se você tem curiosidade, cara, assista. Mas vá preparado pro primeiro episódio, assim, não sei aquilo que você esperava, porque a história começa a ter algumas mudanças lá pro quarto episódio mesmo. Vocês sabem que eu sou muito fã de La Casa de Papel mesmo, e eu tava muito, muito animada. Então, eu fui com expectativa alta, sim. Eu também não sabia o que esperar, porque no começo eu achei que ia ser diferente, depois tinha saído uma matéria que ia ser idêntica, depois saiu uma outra matéria com os nomes dos personagens que iam ser os mesmos. Então eu fiquei, quer saber? Eu vou esperar algo igual mesmo. Então, talvez eu tenha ido meio esperando que fosse ser idêntico. O que não é um grande acréscimo pra quem já assistiu a série original, mas, como eu falei, tem coisas que acontecem diferentes. Eu vou falar sobre isso agora, na nossa zona de spoilers. Então, se você ainda não assistiu, vai lá dar uma chance. Se você já assistiu o primeiro episódio e desistiu, então continua vendo. De repente você se interessa a voltar a assistir, até porque eu não sei ainda o que acontece no final. Porque não vão ser 6 episódios, né? Como eu falei, esse sexto episódio é bem no meio, acredito que vão ser 12. Ou vão ser 10 ou vão ser 12. Vai ter ou mais 4 ou mais 6 episódios. E, enfim. Bom, a série começou a ficar mais interessante no momento em que, não sei se vocês lembram, mas na história original nós tivemos um policial tentando se infiltrar na Casa da Moeda, e aí eles tiveram aquele plano incrível de trocar de máscaras, um dos meus momentos favoritos de La Casa de Papel. Se não me engano, isso acontece no quarto episódio, Caballo de Troia. Gente, eu já assisti La Casa de Papel tantas vezes que eu sabia as falas que eles estavam repetindo, juro pra vocês. Juro! E a diferença é que no original ele recuou por causa da troca de máscaras, e na versão coreana, um dos policiais do grupo ficou. E foi aí que as coisas começaram a mudar. A polícia tinha alguém dentro pra tentar tramar algum tipo de plano. E, pra mim, o ponto alto dessa primeira parte aí foi no momento que todos nós tínhamos certeza absoluta que esse policial estava morto, que a negociadora tinha colocado esse policial na lista dos reféns e ele não aparecia. A opinião pública estava começando a virar contra eles, porque todo mundo achava que ele estava morto, e no fim ele estava vivo. Mano do céu, nessa hora eu levantei do sofá, eu fiquei, isso que eu quero ver plot twists, eu quero ver coisas que aconteceriam na Casa de Papel original, eu quero ver, mas que não aconteceram, porque isso é uma novidade, isso não aconteceu na Casa de Papel original. Então assim, eu fiquei, caraca, é isso, eu quero ver coisas diferentes, eu quero ver coisas que me surpreendam, eu não quero ver algo que eu já assisti. Então, quando isso aconteceu, uma luz clicou na minha cabeça. Eu falei, cara, pode ser que coisas diferentes aconteçam, porque essa foi a primeira das coisas bem diferentes que estava acontecendo, né? Então, eu fiquei assim, eufórica, juro pra vocês, assim, eu fiquei, meu Deus do céu. Outro momento que achei muito legal também foi o momento da perseguição ao professor com o carro, que ele foi lá tirar as digitais, e uma coisa que me chamou a atenção é que esse professor da Coreia, ele não tá tão à frente da polícia que nem o da Espanha. O da Espanha, ele sempre tava muito à frente da polícia, então ele sempre conseguia resolver tudo. Na verdade, o professor da Espanha, ele tinha mais contratempos. Ele teve que voltar várias vezes para a Fazenda de Toledo. Ele tinha mais coisas que ele tinha que resolver de BOs que foram ficando no meio do caminho. E por mais que seja um plano impossível, parecia mais real por ele ter muitos contratempos, sabe? E me chamou a atenção que esse professor, ele fazia as coisas mais no limite do tempo. E ele não conseguiu limpar as digitais e vazar do ferro velho. Então, ele simplesmente acelerou o carro e saiu com ele. Começou uma perseguição policial bizarra. E eu fiquei, eu quero ver isso, eu quero ver coisas diferentes, eu quero ver perseguições, eu quero ver surpresas, coisas que eu não sei o que vai acontecer, porque ainda não aconteceu. Claro, na parte 4 de La Casa de Papel, a gente tem um momento que o professor é perseguido também pela polícia. Só que não é isso que acontece na versão da Casa da Moeda, que é a primeira e segunda temporadas. Então, pra mim,
foi muito legal a gente ter esse momento diferente ali nesse assalto. Como eu falei bastante no começo do vídeo sem spoilers, essa questão política das Coreias faz tudo ficar bem interessante, assim, porque é uma questão muito tensa pra eles. Nós que somos aqui do Brasil, a gente pode ler sobre isso, mas a gente não sabe o que é viver lá. Então, eles abordam muito isso e, por exemplo, quando Berlim divide os reféns, ele tá trazendo mais questões ali de divisão social e tudo mais. Então, eu gostei que eles trouxeram esse pano de fundo aí pra história. Bom, quem assistiu sabe que essa parte terminou completamente no meio. O Denver e a Mi-sun se beijando. A policial, né, a negociadora, ela vai descobrir que eles estão imprimindo as moedas porque a garota colocou um pedacinho da cédula no bolso dela. A gente tem, né, uma versão nova do Arturo, porque não basta odiar a versão original do Arturo, a gente tem que ter um novo diretor que é tão insuportável quanto, talvez pior que o original. Ai, meu Deus do céu. Nós também tivemos um momento chave ali onde o professor pediu pra ela se retirar da operação, porque ele realmente tá se apaixonando por ela e ele quer que ela fique bem, ele não quer que ela se decepcione com ele. E aí, esse momento que a chave vira, que você fica, putz, ele tá ficando afim dela de verdade, não tá mais só uma questão profissional ali dele ter se aproximado dela por puro interesse. E ainda terminamos com o Inspetor Chá aparecendo no café, que é onde é a base secreta dele para todas as operações. E aí, eu tô curiosa, gente. No fim das contas, eu fiquei curiosa pra saber o que vai acontecer no final. Quero saber se eles vão se dar bem ou não. Será que na Coreia do Sul eles vão conseguir fugir que nem na Espanha e vai dar tudo certo? Então, eu tenho curiosidade pra saber como que vai ser o desfecho. Eu espero que coisas diferentes aconteçam, assim, que seja mais diferenciada. Realmente, essa versão coreana não é boa que nem a original. Assim, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, La Casa de Papel é uma série que no assalto ao Banco Central deu uma desandada, né? A parte que a Netflix produziu, que é a terceira, quarta e quinta temporadas, deu uma desandada, assim, na trama. Mas a parte 1 e 2 é muito legal. É uma série muito interessante, a parte 1 e 2, muito frenética, muita coisa acontece. Eu amo muito a parte 1 e 2, assim, muito boa. E daí, né, a parte que foi produzida pela Netflix dá uma desandada, porque começa a enrolar, inventa coisa, enfim. Mas, realmente, baseado só na parte 1 e 2, a série original é bem melhor. Mas, mesmo assim, eu fiquei curiosa pra saber o que vai acontecer. E eu vou trazer um vídeo aqui, como eu falei, das diferenças. Tem algumas coisinhas que eu não mencionei aqui, mas eu vou trazer tudo que é diferente da série coreana pra versão original da Espanha. E é isso aí, pessoas. Comentem embaixo o que vocês acharam. Eu sei que muita gente odiou, eu sei que muita gente largou no primeiro episódio. Mas, enfim, eu assisti porque eu acabei ficando curiosa e quando eu vi coisas diferentes acontecendo, criei esperanças, confesso. Pode ser que tudo termine igual e daí eu ache ruim? Pode ser, mas pode ser que as coisas terminem diferentes também. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.